Sejam bem-vindos à masmorra, meus claros exploradores. Hoje a gente está vindo fazer aqui uma análise interessante. A gente vai analisar por que os designs do Senhor dos Anéis funcionam, o que faz eles serem bons designs e por que eles são tão incríveis enquanto de outras obras não são. Essa ideia veio porque no fim do ano eu assisti a trilogia Senhor dos Anéis novamente, nesse ritual anual que a gente faz de como é que é se trancar num quarto escuro e só sair no dia seguinte porque são 12 horas de filme. Então, depois disso, eu tive essa ideia de fazer uma análise de por que os designs desses personagens dos Anéis são tão bons. Então hoje estou acompanhado com meu parceiro Felipe. Fala pessoal, quem não me conhece, sou Felipe Barros, quadrinista independente, né? Então faço minhas obras em quadrinho ali e eu mesmo publico. E hoje a gente vai falar desse universo incrível que Tolkien desenvolveu e dos filmes, né? Que encantam, né? E marcou minha infância ali, que foi meu pai que apresentou. E aqui em casa, como o Matheus falou, é evento anual também, a gente assiste muito. Então eu nem sei dizer aí quanto da minha vida já foi parando para assistir Senhor dos Anéis, porque é uma coisa realmente que impacta e que não cansa de assistir, porque você sempre tá vendo quão bem feito é essa obra, né? Então é tantos detalhes ali, é tanto carinho na obra que você fica impactado, aí você quer emergir nesse universo de novo. Então é muito bom, então bora falar dessa obra aí que tem muita coisa para falar. A gente vai falar muita coisa aqui e ainda vai faltar, né? então, Vai, com então para quem, certeza. pra quem tá chegando no canal agora, eu sou o Matheus, sou ilustrador, quadrinista. Vamos lá, né? Vamos falar aqui um pouco de que os designers de personagens do Senhor dos Anéis funcionam tão bem. Então, Felipe, tem alguma coisa que você queira começar pra gente ter esse bate-papo inicial de por que essa obra é tão incrível? Eu acho que é um conceito interessante, né, que vai permear para ser criado toda a base depois, né? Tudo que vem do universo de Tolkien é aquela dualidade de bem, de mal e de beleza como algo mais objetivo e algo que transcende, né? Então que você busca e que te agrada, né? Então o belo representa o bem e aquilo que é feio representa o mal. Então, o que é belo, né? Então, ele é agradável aos olhos, você admira aquilo que te encanta, né? Então, muito também para a parte do natural, da natureza, né? Da criação, né? Porque o querendo ou não, o universo de Tolkien fala muito de criação também. E aí, a parte do mal é a parte da corrupção, aquilo que destrói e corrompe a natureza original das coisas. Então, é aquilo que é sujo, é feio, é doente, é precário, né? Aquilo que dá asco. Então aí isso vai ser os elementos utilizados pro inimigo e essa dualidade, né, fica muito visível em toda a obra de Tolkien do bem contra o mal, né? Que é essa luta, né? Vamos dizer essa luta sagrada, divina, né? Essa guerra santa aí entre o bem e o mal que permeia todo o design e conceito dos personagens, cenário, do universo e tudo mais, né? Então, a partir disso aí a gente consegue analisar com mais frieza ali o design de tudo. Isso que você falou, acho que é o ponto central de partida. Na, na obra original do Tolkien, ele deixa muito claro o que é bem e o que é mal, né? Dá até pra dizer que a obra dele não é uma obra exatamente. Não é um universo que se foca em coisas tão físicas assim, né? Ele é meio como um simbolismo para coisas, questões mais espirituais, eu até diria. Por exemplo, os orcs, eles dá pra gente dizer que eles têm características que seriam de pessoas que são corrompidas, o que no universo eles são, né? São uma corrupção de outros seres que já existiam antes. Só que ao invés de trazer aquela dualidade, nossa, o cara está, o herói está passando a espada em um monte de gente que, que é má, mas ainda assim são pessoas. Aí você transforma, você coloca orcs, o orcs ele representa o mal, o que o mal é de fato, sem você ter que tratar essas questões, né? Enfim, aí já é uma questão de escrita, mas vamos focar aqui primeiro no design. Então, essa questão de objetivamente o que significa bem e o que significa mal tem que estar representado no design, igual você falou, né? Você, no universo do Senhor dos Anéis, que foi tratado pelo Peter Jackson, você vê claramente na trilogia, você bate o olho e você sabe que se o sujeito é bom ou se é mal. Você vê de cara se Exatamente. a entidade é uma entidade
Nem todas, né? Tem umas que estão ali, meio mais ou menos, mas a maioria você bate o olho e você tem uma definição clara. Então, o primeiro ponto que eu acho interessante a gente ver como que esse design é bem feito, que é uma coisa que às vezes a pessoa não pensa, mas é a base, é a parte mais importante do design, que é a silhueta. Você vê aqui, pô, a silhuetinha dos personagens, isso aqui é muito importante. Pô, você bate o olho, na silhueta você vê claramente quem é quem. Você vê que aqui da frente é o Gandalf, você vê que tem um Hobbit atrás, você vê que tem um Legolas, um Gimli. Você vê os dois Hobbits aqui atrás, que provavelmente são o Merry e o Pippin. Você vê o Boromir aqui, o Sam puxando o burrinho Bill. E por último o Aragorn. Você vê claramente quem é quem nessa imagem aqui, porque a silhueta deles é marcante e distinta entre si. E por que isso aqui é importante? Por causa de cenas assim. Você pega uma cena assim, você tá vendo o que do personagem? Você tá vendo a silhueta Só dele. Só a silhueta, cenas assim, cenas assim. Você tá vendo a silhueta, mas você vê claramente onde tem um Hobbit, onde que tá o anão, onde que tá o Gandalf, onde tá o nosso querido Maio que nunca está atrasado. Então isso é muito importante para cenas assim, porque ainda mais que o Senhor dos Anéis ele tem muitas cenas de viagem que são textos que mostram aquela vastidão na Terra-média, e é importante ter essa tempo. noção do bando, né? Já que é muito Sim, numeroso, tem muitos personagens ali no grupo principal, então a gente não pode ficar perdido na cena. Então, isso daí dá até a dimensão de espaço do que está acontecendo na cena e te ajuda a emergir ali como se você estivesse ali mesmo, identificando quem está na frente, quem está atrás, porque se acontecer alguma coisa, você já sabe mais ou menos quem que vai ser o primeiro a agir, quem está mais para trás, né? Então você já até fica meio que ansioso para saber o que vai acontecer ali também, né? Caso venha uma cena depois muito brusca, né? Muito drástica de sim. mudança. Você tem ajuda em cenas de ação, porque como tem muito personagem, pra quem nunca tentou aí, quem se aventura em desenhar e queira fazer quadrinho, tenta fazer uma cena de ação com muitos personagens pra você ver o que dá. É um, É, é um desafio. E aí, Sociedade do Anel, pô. Sociedade do Anel são 9 pessoas. Então você ter uma silhueta bem demarcada já te ajuda muito bem a você ver quem é quem na hora da trocação. Porque às vezes tem um primeiro plano, tem um lá no fundo fazendo uma coisa, você vê claramente onde que está acontecendo no ambiente. E também a silhueta já diz muita coisa sobre sobre a função dos personagens. Né? Por exemplo, o Legolas a gente vê, em comparação, que ele é a figura mais esguia entre todos. Então isso diz que ele é o personagem provavelmente mais ágil, aquele personagem mais leve, aquele personagem que vai ter cenas como a cena que a gente vê andando na neve do Caradhras, que todo mundo tá afundando na neve, o Legolas vai caminhando em cima da neve, ele não afunda na neve, então esse design já prepara cenas assim, você sabe que ele vai ter cenas desse tipo porque ele é o personagem mais esguio. O Gimli já é o personagem baixinho e parrudo, né? Como é que é? É o peso concentrado ali, né? é um cara denso, resistente ali. Você sabe que Você ele é sabe que ele vai dar bastante pancada. Você sabe que ele é o cara é a linha de frente ali. Você vê nos hobbits que eles são pequenos, eles são aqueles que provavelmente têm que ser protegidos, eles são baixinhos e esguios, eles não são baixinhos e parrudos como o Gimli. A versão do Sam que é mais rechonchudinho. Sim. E é claro, eu acho que o que mais chama atenção é o Gandalf, né? O Gandalf ele tem aquele clássico de longe você percebe, está aí o mago. Exatamente. Ele é o que chama a atenção na cena ali. Atrai o olhar. Cara, acho que é a silhueta clássica do mago que virou isso daí, né? Que é o cara com um hobby, uma roupa com bastante panos, um cajado e um chapéu. Chapéu grandão, né? Definiu o conceito de mago pra cultura pop, né? O Gandalf é o origem de tudo aí, pô. É o primeiro mago implacável aí. Sim. E essa silhueta também é muito presente, como a gente falou, né? Nas cenas de ação, você vê claramente eles assumindo as suas funções aqui. E também outros personagens também seguem essa questão, né? O Gollum, ele tem uma silhueta muito marcante até pela forma que ele anda. Porque ele tá sempre andando desse jeito, agachado. Então ele é o personagem. Você vê um personagem andando assim, você sabe que é o Gollum. Você sabe que não tem como ser outro.
Sim, e é legal que ele traz a simbologia, né, de uma alma corrompida, é aquela alma que está quebrada, que ela é egoísta e que ela vive para si mesma, então ela vai se autocorrompendo e definhando. E aí é legal porque o Gollum era um hobbit, né? Então o ser humano ele fica reto, né? E ele não, ele vai definhando como se ele perdesse a evolução humana inteligente e fosse se tornando um primata, né? Então ele vai se tornando meio que um animal ali, vai encolhendo, murchando, vai degradando ali, porque ele é sem cabelo nenhum praticamente, né? Ou, enfim, muito esquelético, a própria do tom de pele também meio sem vida, né? Então ali demonstra praticamente o que seria ali o pecado, né, da pessoa quando ela é consumida por aquilo, né? Pelo mal, né? O Gollum ele vai se animalizando mesmo. Ele se animaliza mesmo. Ele come coisa crua, ele se esconde, não toma sol, se esconde em buracos escuros. Ele é bem aquela decadência do ser humano por ter contato com o mal em si, né? Ter contato com o anel por tanto tempo. Mais alguma coisa que você queira falar dessas primeiras imagens? Você acha que dá pra gente comentar logo de cara? Eu acho que é ressaltar essa importância do design, né, e da silhueta, do design do personagem, as cores também, né, a cultura que também envolve aqueles personagens e a raça, que aí se torna uma diversidade que não é aquela diversidade que tem hoje em dia, mas aquela diversidade mesmo cultural de mostrar que são personagens diferentes e culturas diferentes e de fácil compreensão e todos ali fácil de você se apegar também, né? Então não tem um personagem ali que você fala que não gosta, mesmo ali o Pippin fazendo caco o tempo todo no filme, ainda assim a gente gosta dele, né? Então tem ali isso. Então eu acho que isso traz afinco para não ficar genérico e não ficar uma coisa que as pessoas ficam perdidas, não se interessam, aí esquece alguns personagens que não faz sentido, né? Isso traz mesmo a diferença entre eles traz uma união muito forte de importância, né? Ele estar ali nessa jornada. Então o design ele diz tudo, né? O próprio design, o visual ele já comunica alguma coisa, né? Isso que você falou, né? Essa diversidade que é natural de uma obra bem escrita, de um world building bem feito, né? De culturas diferentes. Que leva para outro tópico que eu separei aqui, né? Que outra coisa que eu acho que a gente estava conversando agora há pouco que é interessante é como as culturas da Terra-média são muito bem demarcadas. Por exemplo, você olha para aqui, para cá, né? As armaduras de Rohan, tanto do Théoden quanto do Elmer, quanto dos soldados comuns. Você vê que eles têm uma silhueta que segue mais ou menos aquela ideia. Uma armadura. Eles têm uma silhueta característica deles, que a gente vai comentar um pouco depois. Mas você vê, eles têm alguns padrões nas roupas deles. Esses padrões das roupas deles dá a entender que tem um pouco mais de couro além do metal nas armaduras também aqui. Quando você vai pra Gondor, é um outro tipo de armadura. Você bate o olho nas suas imagens aqui, você tem certeza que o cara de cima é de uma cultura de baixo de outra. Não tem dúvida de que são lugares diferentes. Sim. É que você vê, né? Aqui você vê o material é outro, os símbolos são outros, tem alguns entalhes que aparentam ser coisas de asas, de penas, tem também entalhes da árvore do rei, que é uma coisa que quem conhece a história vai saber que é uma coisa importante para a cultura do reino de Gondor. Enquanto em Rohan, além desses padrões serem diferentes, tem muito símbolo de cavalo, igual quando a gente vê aqui nos brasões, que tem Edoras. Quando você vai olhar no trono, o trono ele tem os apoios para as mãos, são em formato de cavalos, porque os cavaleiros de Rohan, os Rohirrim, eles são exímios cavaleiros. Então tudo isso diz muita coisa. Isso já diz muita coisa, né? Sim. Ao mesmo tempo você também vê aqui, né? Os anões, né? Você pega os anões, os elfos. Os anões eles têm dá pra você ver que eles têm um design mais blocado, né? Eles aguentam muito peso porque eles são mais brutos, né? Tem que você ver, né? Muitos ângulos retos, não retos, né? Muitos cortes retos. Esses formatos mais como se fossem blocos mesmo, como se fosse quase que um bloco de arquitetura na armadura dele, que também a gente vai ver
nas minas de Moria, o salão de Moria, ele tem vários pilares, são mais quadrados. Enquanto você vai ver aqui nos elfos, as armaduras são mais suaves. É como se fossem várias formas fluidas, uma entrando na outra, uma interagindo com a outra. Sim, é mais orgânico, né? Remete mais à natureza, à leveza, né? Aqui você vê algo mais leve, algo mais ágil. Aqui você vê, no design dos anões, você vê que é algo mais base forte, sabe? Alguém que vai, vai tancar, sabe? O formato dele que se assemelha de uma montanha, né? Afunila um pouco em cima, mas a base é muito forte. Então representa que é um personagem que ele não cai com facilidade, né? Que ele tá bem fixo ali no chão. E base forte, estrutura forte, né? Então eles são resistentes, passa isso, né? Pra pessoa que tá vendo. Os anões são demais, né? Quem não gosta? Os anões são sensacionais. A gente vê aqui também, ó, na armadura do Elrond mesmo, esses formatos de coisas uma entrando na outra, né? Passando de forma mais fluida uma pela outra. Ajuda a trazer essa ideia também. As armaduras de Gondor, né, são claramente distintas de todas as armaduras que são distintas entre si, né? O que destoa muito, como você falou, com o inimigo, né? O inimigo não tá nem aí. Cara, Arte pra. essa figura dos orcs é aquele clássico minimalismo, né, cara? Aquela armadura, um bloco de ferro, nem aço, né? Ele tipo um ferro qualquer cachorro, só entalhou ali pra cumprir a sua função e colocou, sem se preocupar com nada de sutileza, nada de beleza nisso, só pra cumprir a função que é matar os outros. É uma força destrutiva, né? Então eles estão mais preocupados em conquistar e destruir do que criar algo, né? Então mostra até essa incapacidade ali de ascender pro belo, né? Pro bonito, né? Pro criativo. Uhum. Então vai pro funcional mesmo, pro orgânico ali e vai embora. E também isso destoa muito com a silhueta, agora a gente tá falando, né? Parece que tá redundante, mas tudo é silhueta, né? Se você for ver depois quando os orcs, quando eles vão combater, as armaduras dele tem um formato muito cru. As armas dele são só uns blocos de aço afiado e é isso aí. Como é que é um retângulo de aço afiado? Sim. É só faz como é que é a massificação da morte isso daí. Exatamente. Uma ausência completa de sensibilidade pra buscar coisas belas, né? Tipo, só o funcional e o minimalismo cru, assim, né? Sim. Tanto que isso ajuda quando tá cenas de exército, a gente não confunde quais são os exércitos. Mesmo estando só os pontinhos ali, você consegue identificar pelo formato e a cor. Uhum. Então, faz diferença. Outra coisa também, a gente tá falando muito de silhueta, mas é ausência de cor, né? A ausência de cor aqui também, né? Tudo muito escuro. Sim. Só pra acabar com tudo. Você vê que os humanos da cultura é colorido, tem suas cores ali, o inimigo não, é preto, marrom, cinza. É, cara, você vê, né? Sorte que não. Sorte que essa cultura aí é dos orcs e não existe na vida real, né? Quem dera. Sorte que é ficção, né, pô? Tá fixo. Tem uns orcs ali naquela região, na vida real. Tem em todo lugar. É difícil achar os elfos, achar. Por isso que é tão agradável quando a gente vai pro interior, pra natureza, em compensação à metrópole, que é muito cinza. Lógico que depende da metrópole também, né? Tem umas lugares que, tipo, mantiveram a arquitetura antiga, clássica, e você volta no tempo naquele lugar, você tá imergindo num negócio totalmente diferente. Agora, as grandes cidades e metrópoles que já surgiu no século XIX, pra frente, vixe. Até que a gente fala aqui, né? Isso a gente tá falando aqui, mas tem a ver com aqui também com esses designs. As armaduras e os cenários que se representam os elfos, que se representam os homens, que representam os anões, eles têm características que significam alguma coisa. Isso daqui dos orcs não significa nada. É só destruição. Sim. São uns blocos para destruir. Outras coisas, eles significam alguma coisa. Tem um valor agregado ali, né? Tem um valor que aquilo traz para as pessoas que estão usando. E aqui também tem
Uma outra coisa que é também interessante é o design dos vilões, igual você, a gente comentou no começo, né? É muito claro quem são os vilões da obra por aqui. Nenhum desses cidadãos aí você queria, nossa, tô vendo de longe, deixa eu me aproximar dele, assim. Fiquei muito afim de conversar com esses caras. Não, com certeza não. Cara, você olha aqui, ó. Cara, que é tipo, quase que uma deformação de uma pessoa, né? Pô, uma pessoa que inteiramente deformada aqui. Então parece E é legal que ele deforma, mas ele ainda deixa um pouco dos traços de humanidade pra cair naquele vale da estranheza mesmo, né? Pra ficar bem mais repugnante do que ser totalmente uma coisa fora do humanoide. Não, ainda é meio humanoide ali com traço pra ficar bem grotesco, né? e também uma outra coisa, você vê aqui de novo, né? Nas vestimentas, armaduras, várias pontas que dão a impressão de ser algo perigoso, algo que vai fazer o mal, que vai te machucar. E é tudo desordenado. Bem, Parece que só de como é que é. Pega uns ferros que sobrou e dobra aí pra ver o que sai. sai batendo ali e é isso aí. O que já tem um outro contraste com outros vilões, que é o Sauron e os Nazgûl, que apesar deles serem malignos, você vê que tem uma beleza meio mórbida nos designs deles. Por exemplo, a armadura do Sauron, ela claramente comunica uma ideia maligna, mas ela não é crua igual a dos orcs. Isso já demanda, principalmente para trazer para o personagem inteligência e um refino da maldade. Então não é aquela maldade desordenada, já é uma maldade organizada para trazer o mal. E aí é proveniente de um ser que já é mais inteligente que os outros, porque os orcs é uma massa de burrice, né? É assim, é selvageria acabou. Agora não, o vilão, o Sauron, é o que orquestra a maldade, é ele que cria as coisas para os planos para destruir as coisas, né? Então isso já traz imponência para o personagem, traz força e já diferencia ele dos demais maus, não o mal pequeno, o mal maior, né? Sim. O Sauron, cara, eu acho ele um exemplo perfeito de um design literal. Por quê? Na descrição do Tolkien, agora eu não vou lembrar a expressão específica, mas acho que, se não me engano, ele descreve como a Towering View, a Towering Sight. Sabe, como se fosse uma torre. Towering Sight, a visão dele é como se ele fosse uma torre. O cara é gigante, ele tem esse elmo que parece uma torre. É quase que vamos pegar a torre dele e botar nele, sabe? Não, é legal porque é aquela estética mais puxada pro gótico também, que é aquelas pontas pro céu. É meio que indicando de onde ele veio e de onde ele quer guerra, né? Ou da onde ele se rebelou, né? Então se mantém ainda daquele negócio gótico que era para ser mais próximo de Deus, mais próximo do que é ascendente, o que é espiritual. E o dele não, ele é de lá e ele afronta aquilo e aí ele representa a corrupção, né? Então é um ser elevado pro mal. Então isso daí traz bastante peso pro personagem, é imponente. A gente bate o olho, é uma figura clássica que, pô, quem não gosta ali do design do Sauron, né? Eu já vi miniatura deles ali de aquelas grandes, assim, não é tão miniatura assim, né? Mas tipo, você fica horas ali olhando os detalhes. Então capricharam muito, né, no personagem. Cara, o Sauron, pra um vilão que aparece em, sei lá, 10 segundos no começo da história, cara, ele aparece e ele já roubou teu lugar na tua cabeça, sabe? Sim, Ele alugou um triplex na cabeça das pessoas. realmente. E essa questão, né? A armadura, eu até botei uma armadura real aqui, né? Um pedaço de uma armadura gótica, né? Que vem tanto pro Sauron quanto pros Nazgûl. Ele tem essa armadura que ela é refinada, mas ela tem muitas pontas, então ela ajuda a dar essa impressão maligna. No caso do Sauron, eles pegaram e exageraram, né? Tem umas pontas a mais aqui, o elmo dele é muito pontudo, apontando pro céu.
Se você levar em consideração o design da torre de Barad-dûr, ele é quase como se estivesse afrontando, né, os céus. Isso daqui, né? Uma ponta rasgando os céus. Então é bem interessante. Também aqui dos Nazgûl. Os Nazgûl é interessante. Oi? É legal que nos próprios Nazgûl tem uma evolução também, né? Que eles começam só com o manto, aí depois vem esse capacete aí, cara. No começo ele traz muita ideia de medo e desconhecido, porque ele é um cara andando de manto oculto na madrugada, sabe? De que esse cara tá fazendo aí? Quem que é essa entidade aí? É muito interessante como que essa ideia deles estarem cobertos por mantos, ela ajuda também a dar essa ideia de desumanidade, porque você nunca vê quem eles são. Durante toda essa etapa inicial da história do Anel, você não vê quem eles são. São figuras quase que sem personalidade, todas iguais, e que não se comportam como humanos. Então isso ajuda. Inclusive, mesmo quando o capacete é aberto, você não vê que tá ali dentro, né? Que traz mais sombrio ainda, né? É o próprio Rei Bruxo aqui, você vê que aquele mesmo design, só que exagerado, a gente fala, né? É a versão 300% do design, né? Pega uma, inspira na armadura gótica e tal, mas faz um elmo extremamente pontudo. Não tem um ponto nesse elmo que não é pontudo, cara. Incrível, né? É o que a gente fala, né, cara? Pô, é um clichê esse tipo de design. Dá pra dizer que é. Se você for olhar, tipo, pô, design maligno, personagem com coisa pontuda, pô, em todo lugar. Ele, dá pra dizer que ele é um clichê, mas ele funciona que é uma beleza. Funciona, porque tá encaixado em todo a... Seria estranho, né, ter esse conceito fora de contexto, mas como tá tudo conversando, o universo tá muito bem pautado nisso, então quando você encaixa, fica aquela cerejinha do bolo, né, que você fala, não, isso daqui tá encaixando, né. Até Tá, que... tá fazendo... Isso vai pra tudo, cara. Até a paleta de cor, cara. Se você for ver a quantidade de personagens de moral duvidosa que tem preto e roxo no design, é impressionante, cara. Mas não é esse assunto hoje, não tem a ver com o assunto de hoje. E por último, o Neboí. O Balrog. Esse já faz o contraste diferente do Sauron, né? Que a gente falou que é algo refinado para maldade, que também demonstra inteligência. O Balrog não, é uma força da natureza destrutiva que, tipo, é o mais grotesco, o mais perigoso possível. Não se aproxime, né? Não tem nem como dialogar. O Balrog nessa cena ele ficou mais cinematográfico. No livro não é bem assim. A descrição do livro dele é muito detalhada, né? Ele descreve como uma figura muito alta, com uma figura humanoide, com garras e mistura de sombras e trevas. Que eu acho, em especial, a preparação para essa cena específica bem mais impactante, porque quando o Balrog aparece, ele tem claramente uma mescla de sombras com ele. Então não é como se ele brilhasse como fogo sozinho, ele tem... É como se tivesse umas nuvens de fumaça preta em volta dele. Então não é... Até ele chegar na ponte, quando ele aparece a primeira vez, você fica, pô... Tá meio oculta essa figura, né? Essa Sim. figura do Balrog é uma figura meio oculta, não é só uma figura flamejante, uma figura flamejante oculta. Há sempre uma figura oculta, que é um cachorro atrás. E aqui se revela esse monstrão, né? Sim. É até o quesito da própria parte do fogo, quando queima algo denso e sobe a fumaça preta, né? É como se ele estivesse queimando o tempo todo ali, né? E trazendo essa fumaça densa ali para envolvendo ele. Então é um personagem sombrio, né? Que é até interessante na descrição lá do próprio filme, que é a criatura de fogo e cinzas, né? Sombras, né? Fogo e sombra. Aí você fala, pô, duas coisas altamente perigosas. Evitar. E também aquela coisa, ele tem o design, aquela silhueta de monstrão. Ele claramente, você vê que ele é um monstrão. Mesmo ele não tendo nenhum ornamento nele, ele tem um
visual muito impactante. E a cena que ele entra, eu não tinha lembrado até reassistir. É um detalhe que eu peguei dessa vez, quando eu parei pra pensar, né? Que quando ele aparece, o grito dele não é estridente. Ele dá um grito, mas o grito dele é meio contido. É um negócio que você imagina que ele vai dar um gritão, assim, ele dá um grito mais contido, um negócio mais... sei lá, um negócio mais estranho. Sim, parece um tambor, né? Uhum. Não é uma coisa, como é que fala, né? Aguda. É diferente, né? Sim. Outra coisa Caramba. também que a gente pode falar dos designs em geral é com relação à função dos personagens de novo. Se reparar bem, é um detalhe pequeno, mas eu acho que agrega um pouco em quem são os personagens, que é a redundância de armas. Como assim? Legolas é guerreiro? É guerreiro. Boromir é guerreiro? É guerreiro. Aragorn é guerreiro? É guerreiro. O Gimli é guerreiro. O Merry e o Pippin são? Não são. Frodo e Sam são? Não são. Também não. Onde que eu tô querendo chegar? Se você for reparar, o Frodo, os Hobbits em especial, são os únicos personagens que têm apenas uma arma. Ou seja, eles são... Como assim? O Legolas tem o arco e as adagas. O Boromir aparece só com a espada, mas ele tem um escudo. Sim. Ok. Escudo, Gimli, trombeta, guerra, de aviso. Isso, uma trombeta de guerra. O Gimli tem um machado grande e uma machadinha. O Gandalf tem um cajado e uma espada. O Aragorn tem uma espada longa e uma adaga, que ele usa com mais frequência do que eu lembrava, inclusive. Enquanto você vai ver, os outros personagens, eles têm só espadas curtas, que na verdade são adagas que pro tamanho deles parecem espadas curtas. Curiosamente, armas curtas que historicamente, assim, né, Idade Média e tal, eram mais usadas, eram fáceis de portar e que pessoas comuns que iam se defender usavam, né? Quando você pegar, por exemplo, o Aragorn, uma espada longa e uma adaga, isso daí é um set básico de um cavaleiro medieval, por exemplo, que é uma figura guerreira. Se a gente for ver, em figuras guerreiras da história, eles têm sempre múltiplas armas, pelo menos duas, né? A gente vai ver, né, ao longo da história. Eu acho que isso agrega também essa questão de imersão, que você vê que os hobbits estão lá porque eles têm que fazer a viagem, eles têm que se defender. Mas, teoricamente, quem vai fazer a luta são os outros, que sabem o que estão fazendo. Eles estão preparados, são mais versáteis para a guerra, já tem mais experiência também, né? Então eles sabem lidar com situações diferentes que vão aparecendo ali. E os hobbits são aqueles que eles são guerreiros em espírito, porque a coragem deles de se aventurar numa missão dessa que, tipo, é a morte, né? A morte certa, né? Pra fazer o que é certo ali, mas aí eles têm que ser protegidos, né? Então é legal que traz esse contraste quando eles se voluntariam primeiro para participar, e aí os outros vêm e falam, não, então a gente vai cuidar de vocês nessa viagem, né? Acaba não durando por tanto tempo para a maior parte do grupo ali, porque acaba se separando, mas começou assim, né? A Sociedade do Anel. Então isso é interessante, né? De ver como é que os personagens vão se comportar em cena. Isso até reforça aquela ideia que o Tolkien tinha dos hobbits, né? Essa força do homem comum, da pessoa comum. Eles, justamente por estar levando uma arma, basicamente porque eles estão numa missão perigosa, reforça a ideia de que eles são pessoas comuns colocadas nessa situação. Eles não são soldados treinados, né? Igual Boromir seria, por exemplo. E aqui, pra fechar, vou comentar um pouquinho dos primeiros sketches que foram feitos para desenvolver os designs, né? É interessante ver como que essas características já estão definidas, muitas delas desde o começo, né? Dos Nazgûl aqui, dá pra ver muito claramente a silhueta já está definida, por mais que talvez a armadura não tivesse aquela definição, mas a ideia de ter mais ponta, né? Até que a gente vê essa ideia maligna, né? A espada tem mais pontas do que uma espada medieval deveria ter. Sim.
E é bonito pra caramba, né? Acabei não botando a imagem, mas tem aqui a imagem do Barbárvore. Segurando os dois hobbits na Floresta Sombria, né? Dá pra ver que ele já é, apesar de ser uma figura meio... que te dá um susto, ele é uma figura amigável. Sim. No detalhe, se você for É, ver, pô, é muito... mais narigudo do que no filme, se eu não me engano, né? O Barbão, ele tem uma cara de amigável, uma silhueta de alguém amigável. Não é Sim. uma forma que parece que vai te amedrontar. Acho que até por estar nessa parte mais orgânica, né? Eles poderiam fazer as árvores terem mais pontas, como se fossem espinhos, né? Caso ele fosse uma coisa maligna, mas não é. Então, ele não é inteiramente redondo, ele pode machucar também, mas é alguém amigável, alguém gente fina. Sim. Que também a gente vê os designs dos Nazgûl aqui, como é que eles eram na forma humana, forma de espectro. Aparece mais no filme quando o Frodo acaba colocando o anel e ele vê a realidade, como que é, né? Cara, esse design, em questão de silhueta, de detalhes, é muito um design comum de rei medieval. Só que deformado. Sim. Então é aquela ideia de... É quase um Vale da Estranheza também, né? Porque eles são todos com as caras secas lá no filme quando desaparecem. Tem que tá morto, mas não tá, né? E aí quando revela, né? Quando os Nazgûl nunca mostra o rosto deles no manto, sempre escuro, mesmo com o capacete é escuro, e o anel revela ali que é a natureza corrompida deles, né? Aqui a gente vê aquele detalhe primeiro, de novo, né? Das minas de Moria. Você vê que tem esse design, que é o que foi pra versão final, que é das... umas formas um pouco mais quadradas. Cara, que é um design que grita não, né? De alguma forma, né? Você bate o olho e você identifica. Mais compacto. Até nessa outra cena, por ser mais redondo, já parece menos anão. É verdade. Tanto que eles se aproveitaram isso dali da mais redonda, só que aí das colunas, e aí trazendo dessa forma mais triangular e reta, né? Sim. É o que dá essa impressão, né? Ficar muito arredondado, não parece muito anão, assim. O anão, ele tem essa ideia de ser um... De novo, essa é a minha ideia do que eles são. Uns seres mais compactos, mais parrudos. Pra eles, curva e suavidade é frescura, entendeu? Por aí mesmo. Pra eles é direto e reto. Aqui, novamente, se fazer de arquitetura gótica, né? Muitos detalhes. Nossa, da torre de Isengard. E ela também dá essa ideia de que você tá meio que... Teoricamente, você deveria ir para o alto, mas no meio do caminho você se rebela contra o que tá em cima de você. Coisa que o Saruman faz durante a história. Sim. Ele quer estar no alto, quer estar muito perto do céu, mas ao mesmo tempo espiritualmente é o que está mais longe, né? Inclusive, isso eu acho muito poético da forma que eles matam ele no filme. É diferente do livro, né? Tem o expurgo do Condado no livro, ele acaba sendo esfaqueado no Condado depois. Mas no filme ele morre caindo. Sim. Caindo, espetado e afogado depois ainda. Cara, é simbolicamente interessante, né? Ele morre, é a queda dele. Sim. Que, inclusive, eu acho um pecado essa cena aí só tá na versão estendida, porque eu assisti, sei lá, 20 anos da minha vida sem saber que ele tinha morrido, que pra mim ele tava preso ali na torre, e aí corta, porque na versão normal não tem. Aí a última vez que eu assisti, aí eu assisti a versão estendida, que aí já, nossa, parecia que eu tava assistindo um filme novo. Não, cara, cara, isso é um plot que não teve solução, né? Sim. E aqui a gente vê também os padrões dos personagens, né? Os cavaleiros de Rohan, os Rohirrim, que a gente vê cenas... Isso aqui, se eu não me engano, é uma cena de
Putz, agora eu não lembro da história completa, que eu li faz um tempo atrás, mas tem uma citação de que um ancestral dos Rohirrim matou uma serpente que era parente dos dragões e tal. A Elwyn até fala no livro pro Aragorn, se eu não me engano. Que a gente vê mais padrões da arquitetura deles, sempre símbolos de cavalos, que é uma das características principais deles. Acho que isso é legal para ressaltar porque que o Tolkien, o universo do Senhor dos Anéis, não é algo genérico. É porque você vê que tem todo um detalhe, toda uma história que vai pautar cada detalhe da civilização, do povo ali. Aí as paredes contam histórias, os detalhes, né? Então ali é tudo clássico, né? Então não é aquela coisa chapada, moderna, sem graça, ou mal planejada que você soca um monte de informação e nenhuma conversa com a outra. Não, você vê que ali é tudo bem estruturado para contar a história. Então, a partir do momento que você planeja detalhe para também contar de forma subjetiva alguma coisa, então aí traz profundidade para o universo, não fica aquela coisa genérica, né? E gera consistência dos personagens, isso daí. Aqui a gente vê, né, o Demoinho. Rapaz. Tá até mais medonho aqui, né? Dá mais medo do que no filme, isso daí. Tá mais grotesco esse aqui. Esse aqui tá... O formato é diferente. Esse daí é pro Gandalf lembrar que tem que fazer exorcismo mesmo esse daqui. Sim. E aqui, um design dos Nazgûl na batalha, indo pra batalha lá dos campos de Pelennor, lá em Minas Tirith. A gente vê que tem um princípio do design interessante, né? A gente vê que já tá mantido, né? Tem uma inspiração de armadura gótica, tem um design com muitas pontas, mas o elmo é bem diferente que a gente vê aqui. Sim. Esse é um elmo ali muito mais aberto, né, do que o outro. Aí eu acho que eles fizeram essa mudança porque o outro elmo forma um rosto, né, com uma boca aberta e os olhos pequenininhos, né. Então aí, como é muito mais aberto e não tem essa separação dos olhos, não traz expressão nenhuma. O outro traz uma expressão meio assustada, né, que foi para final do filme, né. Eu acho que eles quiseram exagerar o design também. Parece ter uma versão meio 300% do design, sabe? Aqui, ó, se você for ver, ele tem bem mais pontas que aquele lá. Apesar do outro já ter, ele tem bem mais e as pontas são maiores. Então acho que quiseram pegar aquele conceito e exagerar. Sim. E também... E o rosto encaixa ali na armadura, né? Que traz sei lá, traz uma versão boa. Também ficou menos belo, né? Se você for ver aqui, Sim. Aqui ainda a gente vê que tem mais detalhes aqui. Ele deixou muito mais... menos símbolos aqui. Eu acho que até ecoa com o design dos orcs que a gente falou. Essa ideia de que não tá criando nada, tá destruindo, deturpando e eliminando, né, as coisas. Faz uma escadinha, né? O orc é o menos trabalhado, o Sauron é o mais, e aí ele fica no meio termo ali. Ele vai ser mais trabalhado, mas sem tanto detalhes quanto do Sauron, né? E aqui por último, quem tá usando essa armadura? Um elfo. Claramente, você bate o olho e você sabe. Sim. Ele pode estar todo coberto e você sabe o que é. Até também por conta do arco, né? O arco ajuda também, que virou meio característico até por conta da presença dos arcos do que os elfos fazem na história. A gente vê também essas formas mais suaves, principalmente aqui nos tassets da armadura aqui embaixo. Sim. Mantém aquele esguio, né? E é uma silhueta esguia. Ele é uma pessoa mais esguia. Então... Não tem elfo gordinho, tá, gente? Pelo menos eu nunca vi. Nem com cabelo na régua, porque não tinha como ter o cabelo na régua no meio do mato. Então. É isso aí. Cabelo curto é uma coisa, né, pô? Mas na régua é complicado.
Enfim, tem mais alguma coisa que quer comentar, Felipe? Ai, gente, pra falar, o filme tem tanta coisa que sempre a gente deixa passar algo. Isso daqui é normal, tá? Eu tava até lembrando que aí esqueci de selecionar a foto, que tem o orc mais feio de todos, que é aquele orc lá que comanda as tropas no segundo filme, quando tá saindo do rio das Minas Tirith pra ir pra Gondor? Pra ir pra Gondor, que é aquele meio esbranquiçado, que tem uns tumor, o cara nem abre o olho direito. Ele é o orc mais feio que eu já vi na vida. Aquele é Nossa, difícil, hein? aquele eles dobraram a aposta, né? Na feiura, cara. Sim, a mão dele tem a cena que mostra a mão, é uma mão gorda, assim, com os dedos de. Parece um. Como é que fala? Parece uma bisnaga que você vai deixando apodrecendo ali no canto com o mofo. Então é. Gente, assista Senhor dos Anéis. Quem já assistiu aí, assiste de novo, todo ano, 2 vezes no ano, por que não? Porque tem muito detalhe É, cara. e é uma obra que a gente imerge no universo. A gente Vamos, sempre tá indo pra Terra-média. vamos Eu acho assistir. que é por isso que é tão pessoal, né, a obra. Sim, vamos ver que é sempre bom, né, pô? Sempre bom, né? Com certeza. Fazer um detox de coisa de meia boca que a gente encontra normalmente. É bom de vez em quando. Verdade. Mas essa obra é magnífica. Tolkien ensina, né, como é que produz obra na parte literária e esse filme também na parte visual. Cara, é uma experiência que todo mundo devia ter, cara. Se você não assistiu, assista e se conseguir ler também, cara. É uma experiência que assusta à primeira vista, porque são, como é que é, mais de 1000 páginas, um blocão desse tamanho. Mas vale a pena, cara. E tem uma vantagem ainda, se você comprar o volume único, você ainda vai ficar bombado, cara. Que você vai ter que segurar ele aqui pra ficar levantando, né? Então, para tudo quanto é lugar. Você já fica musculoso ainda aí, ó. Então é isso, Felipe. Dê sua despedida, seus credenciais aí, onde é que o pessoal te encontra aí. Opa, bora lá. Primeiramente, agradecer o pessoal de aguentar a gente conversando aqui. Mas se vocês são tão loucos e fanáticos por Senhor dos Anéis como a gente, então isso aqui foi só um acompanhamento pro seu dia aí para dar aquela animada, né? E para vocês que querem acompanhar o meu trabalho, tem o canal aqui no YouTube da Fagulha Criativa, onde eu passo alguns vídeos do processo da produção das minhas histórias em quadrinhos. Então aí eu trabalho principalmente no universo de fantasia de Luminar. Então ali eu exploro um pouco do que eu consumo e que gosto do universo de Tolkien, C.S. Lewis, jogos de videogame também, que eu gosto bastante, misturo um pouco ali de teologia e filosofia, e o universo de super-heróis também com o espectro ancestral, que eu também coloco um pouco ali de teologia, né? Um pouco ali de mitologia cristã, né? Mas vamos se dizer ali um pouco misturado com cultura pop, assim como fizeram com o Thor para Marvel, né? E também me siga nas redes sociais, Instagram o felipebarros.art e também colocando Fagulha Criativa vai aparecer. E meu site também já está no ar agora, que você consegue ver tudo, panorama do Apoia-se, meus blogs de conteúdo para ler um pouco mais sobre a minha história, meus universos, a sinopse das obras, fazer a compra online dos meus quadrinhos também. Então www.fagulhacreativahq.com.br você também me encontra lá. Valeu, pessoal. Obrigado aí pela atenção. E muito obrigado, Matheus, pelo convite Opa. novamente. Não, sempre quiser, chegue aí. Então, então também, se quiser conhecer um pouco mais dos meus projetos de quadrinhos, eu tenho meu universo de fantasia também, principalmente estabelecido para aqui a Armadura do Dragão. Então, se você quiser adquirir essa HQ, está na descrição. Aqui de fantasia raiz, sem Capa dura. Capa dura. capa dura, ó. Preço bom por ser um capa dura, tá, Veja gente? bem, e a capa dura tem acho que umas 10 edições sobrando. Acabou, não sei se terá outra de capa dura. Então, quem quiser, não Então sei se a corre aí. reimpressão será capa dura. Então, quem quiser aí, pode aproveitar aí. Também, quem se quiser, aproveite para se tornar um apoiador da Masmorra. Lá você vai ter acessos a minhas próximas HQs. Inclusive, tem spoilers que saíram recentemente lá. E o primeiro capítulo da minha próxima HQ está pronto já lá para quem quiser conferir.
Então também com os eles estão no apoiador da Masmorra e do Fagulha Criativa. Lembrando que temos um servidor de Discord da Masmorra e se você quiser, talvez você descubra novidades antes de todo mundo lá, hein? Inclusive a gente tá Sim. gravando no servidor lá, né? Pra quem quiser assistir, já pegou isso aqui em primeira mão, antes mesmo de... Quem quiser já vê antes de todo mundo. Então, muito obrigado pela atenção. Espero que tenham gostado e nos vemos na Masmorra.